Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 22 de setembro, nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 18. Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100, e Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e o outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe. Outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós. Porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. O que vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fez era saber: Pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu a dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem, em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu nome próprio, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse a Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já Yahvé o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. Disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície,
e passou ao Cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que vem lá outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem, virá com boas novas. Gritou, pois, Amaas ao rei: Paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja Yahvé, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? Disse Aimaas: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita, e disse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje Yahvé te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cuxita: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 14. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que faço o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me,
Pois que muitos gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ezequiel, capítulo 25. E veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra de Yahvé Jeová. Assim diz o Senhor Yahvé, visto que tu dissestes: acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro. Eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou Yahvé, porque assim diz o Senhor Jeová: visto como batestes com as mãos e pateastes com os pés, e te alegrastes de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou Yahvé. Assim diz o Senhor Jeová, visto como me dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Zegimote, Baal-Meon e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, à terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou Yahvé. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando os vingaram dela, portanto assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele os homens e os animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová:
visto como filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto das costas do mar. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou Yahvé, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Amém? Vimos os nossos textos do dia de hoje, então, em 2 de Samuel, no capítulo 18, chama muita atenção a fidelidade daquele homem que nem tem o nome citado, mas que viu Absalão pendurado no carvalho e avisou Joabe. Ele não tomou a iniciativa de matar Absalão porque ele tinha ouvido que o rei deu ordens para que Absalão não fosse morto. Deu ordens aos seus homens de confiança, Joabe, Abissai e Itai. E assim, esse homem continuou diante do seu superior, fiel à ordem de um rei. E a seu superior falou: eu poderia te dar dinheiro se você tivesse feito isso, mesmo mediante suborno. Ele não contrariou a ordem do rei. E Joabe, na condição de líder, de capitão, ele poderia ter prendido Absalão, levado preso ao rei e não ter desobedecido seu rei. Então, o que faz o caráter de uma pessoa não é o seu status, não é o seu cargo, não é a sua posição. O status de uma pessoa, o caráter de uma pessoa está muito além do status, está muito além do cargo, da posição que ela ocupa. E que nós possamos aprender sobre isso, que nós refletimos daquilo que recebemos do Senhor e não daquilo que convém às coisas deste mundo. E aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala que passou por tantas coisas que a gente chega a achar que ele é um imortal, né? Açoites, naufrágios e tantas coisas, prisões, apedrejamento, e continuava vivo. O que nos leva a crer que uma pessoa que tem um propósito dado por Deus não morre sem antes cumpri-lo. O homem de Deus só morre depois de cumprir a tarefa que lhe foi dada. Então, que nós possamos, como Paulo, completar a carreira, né? Correr e completar a carreira, guardando a fé, porque é isso que ele vai falar lá a Timóteo, né? E mais para frente, quando nós chegarmos nessa carta, vamos ver quantas outras coisas ainda Paulo se dedicou a fazer, que a gente possa aprender com esse exemplo dele. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o nome do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti que nos ajude a manter a fidelidade, ainda que haja subornos, ainda que haja concupiscência da carne, ainda que hajam coisas atrativas neste mundo, que nós possamos cumprir a ordem que saiu da Tua boca, que é o Rei dos Reis. Pai, que nós possamos em todo o tempo cumprir o nosso propósito, assim como Paulo, diante do que quer que seja, das adversidades, permanecer fiel àquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!